A intolerância mata. De acordo com o Grupo Gay da Bahia, a cada 27 horas morre uma vítima de LGBTfobia no Brasil. O nosso país é uma das 5 nações do mundo onde há maior índice de violência contra a mulher. Aqui, são assassinadas em média 13 mulheres por dia, segundo um estudo feito em 2015 pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, em parceria com a ONU. E conforme o mapa da violência no Brasil, das 56 mil pessoas assassinadas em 2012, pelo menos 68% delas eram negras, a maioria rapazes entre 15 e 29 anos. Estima-se que a cada 2 horas, 5 jovens negros sejam executados no Brasil. Em tempos de polarização política e ideológica e de ações extremistas, é cada vez mais perceptível que estamos cercados por LGBTfobia, misoginia, racismo, xenofobia. E a universidade também reproduz esses comportamentos. Por isso, esse multiponto procura debater algumas questões relacionadas à intolerância e à discriminação, ouvindo professores, estudantes, pesquisadores e membros dos movimentos sociais. Em países como o Brasil, que tiveram 2/3 de sua história convivendo com um sistema de violência racial legalizado e depois uma opção clara por um modelo civilizatório que praticamente excluía essa parcela da população, tanto de origem africana como os povos originários da América, é normal que digamos normal, né? Que as instituições da sociedade, dita sociedade civil, reflitam essa situação. A universidade, ela é parte da nossa sociedade, né? Ela não é um Olimpo, um lugar à parte. Então é evidente que aqui também esse tipo de manifestação se revela. No mês de abril, especialmente, no início do mês, aconteceram algumas ações dentro da universidade. Teve uma sequência de colagem de cartazes que propagavam discurso de ódio sobre a esquerda, e especialmente um discurso muito misógino, né, que propagava a cultura do estupro sobre as mulheres, especialmente sobre aquelas que se reivindicam feministas. A gente recebeu uma visita de um estudante de extrema-direita da universidade no Centro de Estudantes de Letras, né, no nosso espaço estudantil, a Toca, onde esse estudante ele entrou, digamos, pacificamente, vestindo a camiseta com a foto do Jair Bolsonaro, um político que propaga diversas ideologias que matam mulheres, LGBTs, negras e negros todos os dias no nosso país. A gente concorda que a gente deve gostar e estimular a pluralidade de ideias dentro da universidade, né? Mas o que a gente não pode aceitar são ideias que nos matam. E dentro da universidade a gente também tem visto acontecer casos de intolerância racial, se não dentro, na frente e entre alunos. A gente sabe do indígena que foi agredido por estudantes aqui da universidade, na frente da casa do estudante. Isso é um caso de intolerância racial dentro da universidade. Então a gente sabe que a universidade também precisa ser educada nesse sentido. A situação do Nerley é extremamente delicada, porque ele sofreu uma agressão, uma tentativa de homicídio. O estigma pesa muito. E o que ocorre? Enquanto tranquilamente os agressores seguem o seu curso normal, a vítima enfrenta uma série de questões, de dificuldades psicológicas para se sentir seguro para continuar a conclusão do seu curso. O que me chama a atenção nesses eventos recentes provavelmente se trata de um grupo relativamente pequeno de pessoas, não? Mas é um grupo organizado. E me parece que eles querem provocar, não? Eles querem atenção, eles querem provocar reações. A universidade expandiu muito, está mais inclusiva, tem muito mais oportunidades para categorias de gente que antes estava efetivamente excluída, não? Muito mais alunos que vêm de escolas públicas, muito mais negros, não posso dizer que há muitos indígenas, mas muito mais do que tinha antes. Tudo isso também provoca reação. Nós temos um sentimento que isso está vinculado com um período da vida nacional até, de radicalização contrária a políticas de inclusão. E a universidade também está sendo, eu acho que, atacada
por essas ações. E como esses eventos são nacionais, né, não é só na URGS, e eles são capilarizados no âmbito das universidades, temos de se preocupar que seja também uma política contrária às políticas de inclusão, às políticas de cotas e às políticas de diversidade. Eu nunca vivi uma situação explícita de preconceito dentro da minha vida acadêmica aqui na URGS. Mas a gente percebe alguns preconceitos velados. Então, no momento em que tu entra na universidade, automaticamente tu já é colocado com determinadas pessoas. Ao longo da vivência acadêmica, talvez tu possa ir conhecendo melhor as outras pessoas, se integrando com elas, mas no começo eu percebi esse tipo de coisa. Esse grupo de futebol foi criado por 2 pessoas aqui da faculdade, com o intuito de, primeiramente, a gente se integrar entre nós, homossexuais da Faculdade de Direito. E a ideia é justamente essa mesmo, de se conhecer, trocar experiências, né, as nossas vivências, os nossos traumas, para que a gente pudesse ver que a gente não está sozinho, porque às vezes é muito fácil se sentir sozinho num ambiente que é um pouco hostil, assim. Conforme o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos nascemos livres e iguais em direitos e em dignidade. Mas, na prática, grande parte da população não consegue usufruir das mesmas oportunidades nem se expressar plenamente, sofrendo todos os dias com agressões preconceituosas. Visando combater essas ações, foi criado aqui na URGS o Comitê contra a Intolerância e a Discriminação, que procura promover, através de ações pedagógicas, a diversidade e a democracia na universidade, ampliando o debate sobre esses assuntos. O comitê ele foi criado, né, como uma espécie de resposta a alguns eventos que ocorreram na universidade nos últimos meses. Não só aquela agressão ao aluno indígena em frente à casa do estudante, que foi talvez o elemento catalisador, digamos assim, para a criação do comitê, mas também por conta dos ataques que sofreram alguns diretórios acadêmicos, História, Biologia, Letras, alguns meses atrás, em que foram colados cartazes misóginos, cartazes assim com uma apologia implícita ao estupro de mulheres feministas, consignas quase fascistas, digamos assim, e foram ataques coordenados. Eles ocorreram todos, se eu não me engano, da noite para o dia, no mesmo período. E a universidade tomou a iniciativa de criar um comitê como um instrumento, uma ferramenta institucional, né, para que possa estar atuando permanentemente e não apenas dar resposta a um incidente ou outro, né, para que faça ações de prevenção pedagógicas e educativas, de criação de uma porta de entrada para a denúncia, e não apenas isso, mas de um protocolo de resolutividade para esses casos de denúncia. Esse comitê, do meu ponto de vista, ele está se antecipando a um número maior de problemas, né? Porque ele vem para trabalhar essas questões com a comunidade da URGS. Aqui na URGS eu acho que é um passo importante e fundamental pegar todo esse quadro que está acontecendo e discutir a universidade de conjunto e o papel que cada ator tem nesse contexto dentro da universidade. O tema da intolerância ele sempre foi um tema que permeou a sociedade, permeia a sociedade como um todo, e nesses tempos de muita intolerância, sobretudo política, a gente sente isso de um modo mais intenso. Então, acredito que ter uma política dentro da universidade que busque melhorar as formas de integração da sociedade dentro desse nosso microcosmos, ela tem uma importância ímpar, que é, de fato, cumprir um papel de melhorar o sistema de relações. E o comitê, eu acho que ele vem numa hora importante, porque essas situações elas têm tomado assim, um espaço grande na nossa imprensa, né, de forma geral. Nós temos aí aquela situação horrorosa que aconteceu no Rio de Janeiro. E, enfim, é só abrir um jornal que diariamente tu vê situações assim, de constrangimento em função de discriminação. É como se a URGS estivesse dizendo, olha, nós não vamos tolerar a intolerância.
Nós não vamos, digamos, dar espaço para ações que visem minar aquilo que é mais importante para uma universidade, que é a democracia e a diversidade. Nós recebemos da ouvidoria já o inventário dos casos que chegaram em 2015. Então tem 54 casos que dentro do escopo da ouvidoria se enquadra em assédio. Então são denúncias de problemas de gênero, de machismo, xenofobia. Então nós estamos catalogando e fazendo um quadro classificatório para ver a natureza do que tem chegado de denúncia. Esse tipo de denúncia ele é relativamente recente. Nós temos um sistema informatizado de ouvidoria. Nós verificamos a demanda e encaminhamos para o órgão onde teria acontecido a situação. Chega a denúncia via processo, tá? Nós recebemos, tem que ser denúncia por escrito. As pessoas abrem processo do protocolo, às vezes vem da ouvidoria ou de outras unidades. Nós cabemos fazer o juízo de admissibilidade, tá? Que a gente vai ver se tem fundamento para abrir um processo contra determinada pessoa. E após é remetido ao pró-reitor, que é a autoridade instauradora de processo, que vai julgar se a nossa informação está correta ou não. Nós temos aqui a comissão de ética, agora tem o comitê, e o NAD atua basicamente quando já está para responder o processo. O comitê vai primeiro também atuar de forma de prevenir, para evitar que surja uma demanda imensa de processo disciplinar. Na verdade, nós temos alguns focos de ação e eu acho que os mais importantes são as ações preventivas, né? Claro que é um pouco tratar as denúncias que vão chegar até a ouvidoria sobre esse tema, mais no sentido da mediação mesmo das relações, mas sobretudo ter um foco de ação preventiva, ou seja, construir diálogos sobre a questão da importância da tolerância e da diversidade, criar formação dos funcionários, dos professores, dos alunos sobre como lidar com situações desse tipo e também esclarecer a comunidade universitária sobre como agir diante de um caso de intolerância ou discriminação. Vou falar para vocês sinceramente, em todas essas instâncias aqui, as trans sofrem violência. Violência simbólica, violência física, o direito dela de ser trans não é respeitado. Então, na escola, a gente vê a evasão escolar, né? Porque vai acontecer o seguinte, a trans ela vai ser expulsa de casa, né? Então vai ser uma evasão familiar, né? Elas vão ser expulsas da escola, porque a escola é extremamente, vamos dizer assim, é igual o Althusser fala, né? É um aparelho ideológico do Estado. Então a escola é isso. Então vai acontecer essa evasão da escola. E o que é que sobra para a trans? A rua. Só que aqui na rua vai acontecer o quê? Violência. E é aqui que vai ter a questão de novas redes afetivas. Como historiador, falando como historiador, eu acho que a educação é fundamental. Porque muitas vezes as pessoas podem repetir bordões, elas podem repetir slogans sem nem se dar conta do que estão fazendo. Ou embarcar num movimento, digamos, mais fascistoide por acharem bacana, por acharem bonito, por acharem da moda, digamos assim. Sempre vai ter divergências, por exemplo, divergências políticos, mas a gente primeiro pode aprender muito discutindo com os outros que são diferentes. Eu não vou aprender nada discutindo com pessoas que concordam comigo. Isso é parte da experiência universitária para mim. Nesse sentido, a gente quer estar se articulando cada vez mais, fortalecendo cada vez mais, para dizer que opressão aqui não, né? Discriminação aqui não, que isso não é direito, né? Isso ataca as pessoas e gera mortes todos os dias. Então, opinião que mata as pessoas não é opinião, é opressão. Se a gente concebe a liberdade como uma liberdade exclusivamente minha, individualista, de eu poder me autoafirmar a qualquer custo, eu de fato vou ter uma sociedade intolerante. Se eu consigo perceber a liberdade como um processo relacional, um processo em que eu só serei mais livre na medida em que as outras liberdades também serão potencializadas, eu consigo enxergar o outro e potencializar esse processo de integração e de diálogo entre as pessoas. Eu não acho que o debate seja suficiente.
Acho que o debate se restringe a alguns meios, por exemplo, centros acadêmicos, alguns cursos que abordam mais o assunto, mas posso dizer com certeza, assim, pela vivência que eu tive na URGS, que não atinge a maioria dos cursos e não atinge a maioria das pessoas. A gente não tem nenhuma cadeira de direitos humanos como obrigatória no curso, a gente só tem algumas cadeiras eletivas. E a gente pode dizer com certeza, até por a gente já ter feito 2 anos do curso, que isso é pouco abordado pelos professores em sala de aula. É paradoxal pensar nisso porque o nosso curso é de ciências jurídicas e sociais, né? E a gente acaba discutindo sempre só a parte jurídica, como se estivesse alheia ao restante da sociedade. E eu acho que a gente tem que batalhar para que a nossa universidade cada vez mais ela seja diversa, né? Cada vez mais ela se encha de mulheres, cada vez mais ela se encha de estudantes LGBTs que consigam circular por aqui livremente, consigam pautar os seus debates políticos aqui e, sobretudo, para que cada vez mais ela seja também uma universidade que agregue estudantes negras e negros, indígenas, que historicamente foram excluídos desse espaço. E é por isso justamente que a gente precisa fazer os debates contra as opressões, contra as discriminações. Nós, por exemplo, entendemos que é legítima a resistência e a revolta do oprimido e o direito a se defender contra o opressor. Nós almejamos a cultura de paz, né? Nós almejamos isso. Mas a paz que nos tem oferecido é a paz dos cemitérios. Então, essa paz nós não aceitamos. Acho que cabe se colocar na pele de quem sofre discriminação racial. Conseguir pensar com o outro, né? Conseguir pensar junto com o outro. Acho que isso é a coisa fundamental hoje em dia. Eu não sou macaco. Eu sou Cláudia da Silva Ferreira. Cláudia. Cacau. 16 de março de 2014. Cláudia, 38 anos, mãe trabalhadora de 4 filhos. Domingo de manhã, saiu para comprar pão. Padaria perto de casa. R$6 numa mão e um copo de café na outra. Tiroteio. Fogo cruzado. Cláudia, R$6 numa mão e um copo de café na outra. E na esquina, um encontro fatal com a polícia. Nesse momento em que me parece que a intolerância racial ela prolifera cada dia mais no Brasil e no mundo, na verdade a gente vê no mundo, mas no Brasil é gritante por causa do genocídio da juventude negra brasileira e por conta de vários ataques que as pessoas vêm sofrendo e que em tempos de internet eles ficam visíveis, né? Nesse momento eu escolho com a minha arte denunciar. Eu escolho com a minha arte relembrar algumas das vítimas dessa intolerância racial para fazer essa denúncia e talvez angariar outras pessoas para lutarem contra a intolerância racial ao meu lado através do meu trabalho. Eu acho que essa nossa cultura extremamente individualista, ela não permite que a gente consiga ter esse olhar em relação ao outro. E como é uma sociedade extremamente competitiva, as pessoas sempre se olham com um olhar muito mais de exclusão do que de inclusão. Então, acho que mudar essa cultura, que é uma cultura própria da nossa sociedade de hoje, do individualismo, ela é super importante para começar esse processo de reconhecimento. Não se trata somente de reprimir atos abertos de agressões e pichações, etc. Tolerar uma pessoa é uma coisa, incluir a outra. Então, acho que nesses tempos, digamos, de uma violência, e uma violência política muito exacerbada no país, eu acho que é fundamental que a gente convença as pessoas que se tu tira direito de um humano, tu tá tirando de todos. Um dos legados iluministas que valem a pena defender, digamos assim, é justamente essa universalidade. Quando tu nega a humanidade de um, tu nega a humanidade de todos. Quando tu acha que a polícia pode torturar alguém só por conta da sua origem social, ou por causa da cor da sua pele, ou porque supostamente cometeu um crime, daqui a pouco tu vai estar abrindo espaço para que essa polícia possa torturar qualquer uma pessoa. A gente precisa defender os valores básicos que norteiam qualquer democracia. Direitos fundamentais, liberdade de expressão, liberdade civil, tudo isso que deve estar assegurado na nossa Constituição.
o mais importante de tudo é o exercício de conseguir reconhecer o outro como igual, como alguém que tem direito de se afirmar pelo seu pensamento, pelas suas convicções e fomentar o diálogo entre as pessoas. Que a gente possa ser quem a gente é, amar quem a gente quiser amar, né? E livremente expressar as nossas opiniões. E eu acho que essa é a batalha que a gente tem que travar aí no próximo semestre e por toda a nossa passagem aqui pela URGS, na verdade.